Eu começo, irmãos, lembrando que no dia 4 de abril de 1968 foi assassinado um dos maiores ativistas do mundo, que o mundo já conheceu, em defesa da igualdade racial. E você sabe quem é? O reverendo Martin Luther King Jr. Ele foi assassinado no dia 4 de abril de 1968 na cidade de Memphis, no estado de Tennessee. Amanhã, então, se completam 54 anos do assassinato de Martin Luther King. Mas o que é impressionante, e é sobre isso que eu quero falar, e é sobre isso que eu quero introduzir a mensagem, foi o discurso que Martin Luther King fez na véspera, no dia 3 de abril de 1968. Um discurso que muitas pessoas consideram até profético. E eu vou mostrar para você daqui a pouco porque algumas pessoas consideram assim. Martin Luther King tinha viajado no dia 3 de abril para a cidade de Memphis, mas ele teve uma viagem muito conturbada. O avião atrasou porque tinha uma ameaça de bomba no embarque, então tiveram que fazer um rastreamento. E quando o avião pousou em Memphis, estava chovendo, já estava de noite, e havia uma reunião preparada no templo central da Igreja de Deus, na cidade de Memphis. Mas Martin Luther King estava febril, estava desanimado, estava cansado, e ele resolveu não ir e pediu para um amigo dele para falar em nome dele. Quando o amigo dele chegou no auditório e ele viu aquela multidão, e ele viu que as pessoas estavam esperando Martin Luther King, imagina você, né? Você é convidado para um evento onde vai estar presente Martin Luther King e Martin Luther King não vai. Então foi uma decepção, e o amigo dele ligou para ele e disse: olha, doutor, o senhor precisa vir. E Martin Luther King estava cansado, mas ele resolveu ir. E quando ele chegou no auditório, ele fez um discurso de mais ou menos 40 minutos. Esse discurso foi intitulado, eu não sei se por ele ou depois, com o título Eu Estive no Topo da Montanha. E o discurso de Martin Luther King começa com ele diz, né, se Deus me perguntasse em que era da humanidade eu gostaria de ter nascido, eu diria para ele que eu gostaria de ter nascido em todas as eras e ter percorrido o Egito e ter visto Deus libertar o seu povo do cativeiro e ter passado em Roma e passado na Grécia e visitado os Estados Unidos e visto aquele homem franzino chamado Abraham Lincoln que promulgou a libertação da escravidão. E em 1963 eu teria participado e teria visto os movimentos de libertação da opressão que os negros sofrem. E ele vai fazendo o seu discurso e ele vai falando e ele fala das ações que a comunidade negra tinha que ter contra a opressão que eles estavam sofrendo. Não foi um sermão, foi um discurso. O evento era político. Ele tinha ido a Memphis para apoiar uma greve de trabalhadores negros, se não me engano, da área de abastecimento de água na cidade. Eu não sei, mas isso não é importante. O que é importante é que no final do discurso, eu vou ler aqui para vocês o final do discurso. Martin Luther King diz assim: eu cheguei a Memphis e alguns começaram a falar sobre ameaças, ou falar sobre ameaças externas. O que aconteceria comigo diante do perigo de alguns brancos doentes mentalmente? Bem, eu não sei o que acontecerá agora. Nós tivemos alguns dias difíceis pela frente, mas não me importo com isso agora, porque eu estive no topo da montanha, e eu não dou a mínima. Como qualquer um, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu quero apenas fazer o desejo de Deus na minha vida. E Ele permitiu-me ir ao topo da montanha, e eu olhei ao redor, e avistei a terra prometida. É claro, ele está fazendo uma referência a Moisés sobre o Monte Nebo, que Deus permitiu que ele visse a terra prometida sem poder entrar lá. Talvez eu não fique com vocês até lá, mas eu quero que vocês saibam essa noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Então, eu estou feliz esta noite. Eu não estou preocupado com nenhuma coisa. Eu não temo nenhum homem. Meus olhos viram a glória
da vinda do Senhor. No dia seguinte, ao sair do hotel, ele foi baleado e morreu. Eu sei que Martin Luther King está longe de ser um homem perfeito. Mas aqui, de uma maneira, para mim, surpreendente, e não é só para mim, né, para os seus biógrafos, para quem estuda a vida dele, esse discurso à véspera da sua morte, é surpreendente. Parece que ele, de alguma maneira, sabia, ou se não sabia, estava preparado. E por que ele estava preparado? Porque ele, apesar de suas imperfeições, era um homem que aprendeu a confiar no Senhor, a depositar a sua esperança no Senhor, nas promessas do Senhor.